Fala, meu povo, tudo bom com vocês? Espero que sim. Aqui quem vos fala é o professor Cláudio Costa e a gente vai trabalhar aqui conhecimentos técnicos da área do IBGE. Você que vai fazer a prova do IBGE agora nesse 12º Censo Agropecuário, né? É um censo interessante para ser trabalhado, né? Pague até uma remuneração um pouco melhor do que o censo censitário geral, né? O demográfico urbano. Esse censo rural ele acaba trazendo alguns elementos interessantes do ponto de vista da remuneração. Então, desde já, apesar de ser, a gente sabe que é um concurso temporário, né? Para muitos é uma escadinha aí para que a gente possa conseguir juntar uma grana e focar num outro concurso um pouco melhor, um pouco para frente. E é interessante a gente não perder essa oportunidade, beleza? Então, confio em vocês, a gente aqui da Loja do Concurseiro, estamos juntos para poder fazer essa sua aprovação, beleza? Então vamos lá, conhecimentos técnicos, a gente precisa num primeiro momento entender o que a gente vai fazer aqui, ora. A gente vai trabalhar um pouco sobre essa lógica da base de dados, a gente tem que pensar que tem um documento específico, né, que é chamado, que foi na verdade produzido pelo próprio Instituto com a finalidade para que você possa compreender o que é o Instituto, as suas principais características, o que é o censo, esse 12º Censo Agropecuário, as principais características, as características do que se quer com o levantamento demográfico, esse levantamento desse censo, né, em especial, em particular, e as características de quem vai trabalhar fazendo esse levantamento de dados, né? Então é interessante esse manual, a gente poderia dizer assim, vai te dar uma certa amplitude do que é o IBGE, do que é esse censo, quais são os cargos disponíveis, as suas funções e a metodologia que o IBGE tem adotado em termos de logística e pesquisa, e te dá, na verdade, um caminho, um percurso que você vai percorrer para que você possa, na verdade, trabalhar com tranquilidade quando você estiver fazendo esse processo de levantamento de dados no IBGE, ok? Então é um pouco disso que a gente vai trabalhar aqui. Eu quero rapidamente trabalhar 3 pontos apenas aqui nesse contexto. Tá? Vou trazer algumas questões, o foco principal aqui serão as questões, a gente vai trabalhar aqui 10 questõezinhas só para a gente experimentar, né, como é que realmente pode estar aparecendo essa temática em prova. Eu fiz um pequeno recorte em 3 pontos desse material que está disponível para que você possa fazer a leitura, né, desde a lógica do edital. Então aí a gente tem esses conhecimentos técnicos que você pode fazer a leitura e a interpretação, e eu estou aqui para poder exatamente fazer isso, te ajudar a compreender melhor esse manual, para que você não possa errar nenhuma questão da tua prova de conhecimento técnico. Eu sei que você não vai fazer o máximo possível para arrebentar nessa prova, e aqui com a gente na Loja do Concurseiro você vai se dar muito bem, como sempre se deu, né? Então é aí que a gente vai trabalhar. Então o que a gente vai trabalhar aqui, ora? A base de dados do 12º Censo Agropecuário, né? Florestal e Aquícola. O conteúdo que eu vou trazer aqui para vocês inicialmente é falar um pouco do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, falar um pouco do Censo Agropecuário, Florestal e Aquícola e algumas especificidades em particular, desse 12º Censo. Tranquilo? Então vamos lá. Conte comigo. Vamos lá. Bom, falando sobre o Instituto. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, a gente pode dizer que ele é o órgão coordenador. É importante a gente não perder de vista isso, tá? O IBGE, na verdade, ele é um órgão coordenador e produtor de informações estatísticas e geográficas. Ele é um órgão que na sua origem, a gente poderia dizer assim, vinculada aos anos 30 lá com o Getúlio Vargas, ele é criado numa estrutura de uma origem estratégica para o Estado brasileiro, exatamente para que o Estado possa conhecer o território melhor e, a partir desse conhecimento do território, ele consegue levantar dados com mais facilidade, e esses dados vão ser muito úteis para o Estado brasileiro em particular, para que ele possa, na verdade, traçar políticas públicas mais específicas nos campos de atuações que são os mais diversos, né? De uma linha geral, a gente pode dizer exatamente isso, que o IBGE, ele, né, na sua estrutura,
ao longo desses 90 anos de existência, né, o IBGE é uma instituição que está caminhando rumo a ser uma instituição centenária nesse nosso Brasil, e ele nasce exatamente aí nos anos 30, né, no período de Getúlio Vargas, né, da presidência do governo de Getúlio Vargas, e estrategicamente como um órgão estratégico para permitir, né, exatamente essa relação de levantar dados para que o Estado brasileiro possa traçar rumo às políticas públicas nesse território. Tá? Então a gente pensa no IBGE como um órgão coordenador e ao mesmo tempo produtor de informações estatísticas e geográficas. Tá? Então é uma característica que a gente pode vincular à lógica do IBGE. Nesse sentido, qual a missão, Cláudio, institucional? E aí é importante frisar que você possa compreender na sua forma hiperlítere o que efetivamente o IBGE faz. A gente pode dizer que o IBGE, ele retrata, ele captura exatamente o retrato do que é o nosso território brasileiro. Então, ao levantar os dados, a missão do IBGE é exatamente essa. A missão do IBGE passa a ser retratar o Brasil com as informações necessárias. Para quê? Para que se possa, na verdade, esses dados ser transformados em conhecimentos técnicos e esses conhecimentos, por sua vez, vão não apenas atender à realidade do Estado brasileiro, mas também atendendo à realidade de toda a sociedade que também faz uso das informações que são levantadas e produzidas enquanto pesquisa qualitativa e quantitativa que o IBGE transforma esses dados, né, para que a população possa, na sua plenitude, fazer o exercício da cidadania. Então, do ponto de vista, não faz sentido, né, para a gente não esquecer que a missão do IBGE não é apenas levantar os dados estatísticos, não é apenas suprir o estado de informações estatísticas sobre o território brasileiro, mas é principalmente fazer com que essas informações sejam transformadas em conhecimento e que esse conhecimento, da sua forma geral, possa ser útil não só para o Estado, mas para a sociedade como um todo, a sociedade civil também, se apropriar desses conhecimentos e, consequentemente, promover a sua lógica de cidadania, né? Que é conhecer mais aprofundadamente o território ao qual habita, ao qual faz parte, ok? Então é um pouco dessa lógica. Do ponto de vista hiperlítere, eu faço questão que vocês frisem essa missão, porque pode aparecer uma questão na prova especificamente cobrando hiperlítere a missão. Então, a missão hiperlítere é retratar, ou seja, levantar dados sobre o Brasil, retratar o Brasil com informações necessárias ao conhecimento da sua realidade. E esses conhecimentos servem de base ao exercício da cidadania, ok? Bom, dentro dessa lógica, a gente pode observar que o IBGE tem uma ampla gama de ações mais específicas de atuação na sua objetividade para que essa missão ela seja cumprida. Então a gente poderia dizer que o IBGE tem dentro da sua gama, né, do seu leque estratégico de ação, a apresentação da evolução econômica desse território, seria vamos dizer assim, uma complementação estratégica para essa missão, né? É como se fosse uma meta de fato a ser alcançada. O IBGE, ele trabalha com o campo das produções e informações estatísticas, então prioritariamente a pesquisa realizada pelo IBGE é uma pesquisa quantitativa, né? Mas, como eu falei, ela serve de base a uma leitura, uma transformação mais qualitativa das informações, mas é muito mais dados estatísticos, né? que são levantados, né? O IBGE também faz o trabalho de contagem populacional, essa contagem demográfica a partir, né, dos seus censos gerais e seus censos parciais. O censo geral é aquele que é realizado de forma decenal, né, como a gente talvez seja o mais conhecido,
né? Mas essa contagem ela não é feita apenas nesse censo geral, também pode ser feito nas suas escalas parciais, dependendo, na verdade, do objetivo mais específico que o IBGE quer com o censo, como, por exemplo, a gente pode observar neste censo aqui, especificamente, que a gente está trabalhando, que é um recorte, na verdade, é um censo agropecuário e tem características mais específicas, correto? Bom, documentação, o IBGE ele também trabalha na produção de documentação e disseminação das informações, também é uma das características para a complementação dessa missão. Produção de informações geográficas e ambientais. A gente tem que lembrar que o IBGE, inclusive, tem uma reserva ecológica, né, na região central do Brasil, que serve como banco de experiência de pesquisa do próprio IBGE. Além disso, o IBGE também trabalha com a identificação e mapeamento, análise e mapeamento do território e, por fim, a produção de informações sobre a realidade vivida pela população. Então, a gente tem um conjunto de informações que são colocadas como objetivos específicos que vão complementar essa necessidade e essa realidade do Instituto para alcançar a sua missão institucional, correto? Então é um pouco dessa relação, ok? Bom, característica institucional. Quando a gente pensa no IBGE, enquanto o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a gente tem que pensar, na verdade, qual é o objetivo central, principal dele, né? A gente pode dizer que principal mesmo seria prover dados e informações geográficas e estatísticas do Brasil. Esse seria o principal objetivo, né? Ele ser o provedor desses dados. Oficialmente, ele é uma instituição que foi criada com essa finalidade, né? Então, a finalidade é ser o provedor dos dados e informações geográficas e estatísticas do Brasil. E é um órgão que está vinculado ao Ministério do Planejamento e Orçamento, tá? Ministério do Planejamento e Orçamento, que é o órgão responsável por medir o crescimento populacional, a inflação, as relações de emprego, a agropecuária e a economia do país. Então, é importante vocês ficarem ligados nessa vinculação direta do Instituto, né? A gente sabe que o IBGE, na verdade, do ponto de vista jurídico, ele é uma fundação, né? Mas a gente raramente a gente lê por aí essa ideia de que o IBGE é uma fundação, mas oficialmente o IBGE é uma fundação e é uma fundação vinculada ao Ministério do Planejamento e Orçamento, tá? Então a gente não pode esquecer que esse é o órgão responsável por medir o crescimento populacional, né? O IBGE, o emprego, a agropecuária e a economia do país seria o papel do IBGE, correto? Quais são as frentes de atuação que a gente poderia colocar com o IBGE? Pelo menos 3 frentes a gente poderia observar que o IBGE tem maior profundidade nas suas ações, que é no levantamento da relação dos seus censos demográficos, né? Realização de levantamentos estatísticos, que são os censos, sobre demografia, sobre população, né? Quando a gente fala em demografia, a gente está falando em população. Esse censo, ele se caracterizou nos últimos anos por ser um censo de característica decenal, tá? É um censo realizado a cada 10 anos, a cada década, que traça o perfil de todos os habitantes do país. Uma outra frente de ação do IBGE são com os indicadores econômicos, né, e sociais, a gente poderia dizer assim, mas os indicadores econômicos produzem números essenciais para a economia do país, como, por exemplo, a percepção sobre taxa de inflação, sobre o produto interno bruto, né, que é tudo aquilo que o país produz durante um ano, né, da sua economia, dando a forma geral, então seja no setor primário, secundário, terciário, né, então tudo que é produzido é uma preocupação também do IBGE, essa frente com os indicadores econômicos, tá? E, além disso, o IBGE também se preocupa com as questões de pesquisas sociais e de emprego, mais especificamente.
onde a gente consegue, na verdade, observar realidades vinculadas às relações de trabalho, no campo educacional, no campo da saúde, nas relações das desigualdades socioespaciais no território, né? A questão de diferenças salariais, por exemplo, entre gênero, enfim, né? A questão de raça e outras relações possíveis de serem desdobradas com correlações que o IBGE faz para poder trazer dados mais precisos e específicos dentro desse território, tá? Então, lembrando aí que o IBGE trabalha com essas três frentes: a frente demográfica, a frente econômica e as pesquisas de ordens sociais e de emprego, ok? Bom, então esses dados são as principais ferramentas que o Estado brasileiro tem para poder formular as suas políticas públicas, né? E isso serve basicamente de quê? De orientação para o próprio Estado brasileiro, né? Para nortear as suas decisões, mas ao mesmo tempo essas informações também subsidiam interesses de empresários e da sociedade civil como um todo, né? A gente não pode esquecer, né, que na condição, por exemplo, de estudante, boa parte do material didático, por exemplo, que tem na escola básica ou até mesmo em alguns cursos superiores que usam da plataforma e da base de dados que são levantados pelo IBGE. Então vejam que, ao fazer isso, o IBGE está prestando um serviço que, querendo ou não, isso nos permite, na verdade, a ampliação e o desenvolvimento da própria lógica da cidadania, que é um dos elementos da própria missão institucional do IBGE. Reafirmando aqui que não é apenas o Estado brasileiro que faz uso dos dados do IBGE, mas toda a sociedade, né, seja ela a sociedade, os empresários, né, na sua estrutura particular, ou até mesmo a sociedade civil como um todo, né, como o exemplo que eu dei do caso dos estudantes, dos pesquisadores, que também trabalham com dados secundários levantados a partir dos dados primários do IBGE. Ok, galera? Muito bom, beleza? Muito bom. Bom, principais funções, né? O IBGE constitui, como eu falei para vocês, o principal provedor de dados e informações no país e atendem às necessidades dos mais diversos segmentos e ordens, seja da sociedade civil, seja dos órgãos das esferas governamentais e, como a gente sabe que a gente está falando de um país, né, que é, na verdade, uma unidade, uma estrutura federativa de colaboração entre as diferentes esferas, então, seja na esfera federal, estadual ou municipal, esses dados vão nortear a possibilidade de ação. Então, basicamente, essas são as funções que a gente observa. E para especificar com maior particularidade e propriedade que funções são essas, eu trago aqui para vocês, olha, produção e análise de informações estatísticas, né? Seja ela demográfica, econômica, social, enfim. Então, levantamento de dados. Além dele produzir os dados, né, como por exemplo vai ser feito agora com a questão do 12º Censo Agropecuário, vai ser feita uma produção de dados atualizadas, né, e isso vai nos permitir, na verdade, a partir dessa produção de informações, suprir as necessidades de políticas públicas e, enfim, de outros mecanismos que são possíveis de serem analisados a partir desses dados, tá? Bom, além de produzir dados, Cláudio, o que o IBGE também faz? Ele coordena as ações de levantamento desses dados e consolida essas informações estatísticas que são levantadas. Bom, além de produzir os dados, coordenar e consolidar as informações, ele também produz e analisa informações geográficas, toda uma base cartográfica que é levantada, que é produzida a partir dos dados que são colocados pelo próprio IBGE, seja dados, né, político-administrativos, seja dados demográficos, né, sejam dados regionais mais específicos. Então, tudo isso é possível fazer todo um levantamento de produção de informação geográfica a partir dessa produção. Bom, além disso, o IBGE também, entre as suas funções, tem a função de coordenação e consolidação dessas informações geográficas. Então, ele produz as informações geográficas, ele coordena e consolida essas informações geográficas e, além disso, ele também permite, na verdade, uma implantação mais estruturada, né? Estruturação e implantação de um sistema de informações que também
são gerenciados sistemas de informações, inclusive de âmbito ambiental. Também é, não só político, econômico, administrativo, mas também informações ambientais são produzidas entre essas funções que o IBGE executa. Bom, o IBGE também tem o papel de executar a documentação e disseminação de informações e a coordenação dos sistemas estatísticos e cartográficos nacionais. Então, toda uma cartografia que é produzida a partir, todo um sistema estatístico e cartográfico que é produzido a partir das informações que são produzidas pelo IBGE. Tranquilo, minha gente? Bom, como é que está estruturado? Vamos imaginar um pouco da estrutura, tá? Bom, como eu falei para vocês, o IBGE ele está diretamente vinculado ao Ministério do Planejamento e do Orçamento. O IBGE é parte integrante direta, é uma entidade da administração pública federal. Cuidado na hora da prova, que eles podem querer dizer que como o IBGE atua até na esfera municipal, ele na verdade faz parte da administração, por exemplo, municipal ou estadual. Lembra que o IBGE ele é um órgão diretamente vinculado ao Ministério do Planejamento e Orçamento. Logo, ele faz parte da administração pública federal, ok? Possui 4 diretorias e 2 outros órgãos específicos singulares. Então, para especificar essa estrutura, eu coloquei aqui para vocês, observarem, como é que a gente consegue observar essa relação. Então, a gente tem aí, temos, para suas atividades possam cobrir todo o território nacional, e quando a gente fala em todo o território nacional, as 5 regiões do Brasil, com os seus 26 estados e o Distrito Federal, logo a gente tem 27 unidades federativas para serem cobertas. Então, o IBGE possui uma rede nacional de pesquisa e disseminação. Essa rede nacional em todo o território nacional, ela é constituída de 27 superintendências. E é exatamente só você lembrar que nós somos 26 estados mais um Distrito Federal. Ao todo, 27. E é a mesma lógica, 27 superintendências. Dessas 27 superintendências, 26 estão nas capitais dos estados e uma está no Distrito Federal. Daí a soma total das 27, ok? Então são 27 seções de disseminação de informação, como eu falei para vocês. 26 nas capitais e 1 no Distrito Federal. No âmbito mais preciso, na presença municipal, a gente observa as 566 agências de coleta de dados que estão presentes nos principais municípios. Cuidado, que ele vai falar lá, lembra que o Brasil, ele acaba, na verdade, sendo uma unidade federativa, mas o IBGE não está em todos os municípios brasileiros, são mais de 5.560 municípios em todo o território brasileiro. É impossível do IBGE estar tendo uma base, uma agência de coleta em cada um dos municípios. Mas ele tem 566 agências de coleta nessa atual conjuntura que vão dar suporte para fazer o levantamento de dados em todos os municípios do território brasileiro, correto? Então, não esqueçam, são 27 superintendências, 27 seções de disseminação de informações e 566 agências de coleta de dados no âmbito municipal. O IBGE mantém ainda uma reserva ecológica, que é a reserva ecológica do Roncador. Algumas bibliografias, inclusive, pode trazer essa reserva ecológica do Roncador, fica situada na parte central do território brasileiro. Também é conhecida como reserva ecológica do IBGE, correto? E está situada numa região onde a gente tem o bioma do Cerrado, Ou, para uma visão mais geográfica da coisa, a gente poderia dizer que é um domínio morfoclimático do Cerrado, essa região onde a gente vai ter aí a reserva ecológica do Roncador, ou também conhecida como reserva ecológica do IBGE, ok? Situada, gente, olha lá, a 35 quilômetros
ao sul de Brasília. Beleza, meu povo? Muito bom, né? Do ponto de vista jurídico, no âmbito das nomenclaturas, a gente não pode esquecer que, apesar da gente chamar o IBGE de instituto, no fundo, a gente sabe que o IBGE é uma fundação, correto? Então, correto, na verdade, a gente chamar Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, ou simplesmente Fundação IBGE, mas é muito conhecido apenas pela sigla IBGE. São utilizadas indistintamente pela legislação vigente. Então, a gente pega a normativa brasileira, a gente vai ver essas nomenclaturas sendo utilizadas de uma forma, muitas das vezes, indistinta, né? Bom, mas indistintamente pela legislação vigente, porém na produção técnica do IBGE, isso é, nos documentos relacionados aos seus estudos de pesquisa, se a gente pega, por exemplo, lá os manuais, os questionários, as divulgações de resultados, o material promocional e etc., a gente só vê muitas das vezes apenas a sigla IBGE ou no máximo o nome escrito pelo extenso Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Raramente, na verdade, a gente lembra que o IBGE é uma fundação. Então, cuidado com isso em prova, que isso pode, inclusive, ser uma boa pegadinha para a prova. O Instituto não adota o termo fundação em sua marca, mas sim Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, ou tão somente IBGE. Todavia, nos documentos de cunho administrativo ou jurídico legal relacionados ao Instituto, ao contrário, o que aparece, na verdade, como é o caso do Estatuto, por exemplo, é a nomenclatura Fundação IBGE. Por quê, gente? Porque essa, na verdade, é a natureza sui generis, né? Por exemplo, a gente poderia dizer que é a natureza jurídica, estruturante desse órgão que é o IBGE, desse órgão que está diretamente vinculado ao Ministério do Planejamento e Orçamento. Beleza, galera? Vamos juntos? Sigamos, meu povo. Como é que isso pode aparecer em prova, Cláudio? Vamos lá. Como pode aparecer em prova? Uma questãozinha muito interessante e molezinha para você acertar em prova. Olha lá, uma questão que pode ser cara de prova, sim, já que o documento está, vamos dizer assim, trazendo esses dados, essas informações, e se você não for bem orientado, acaba perdendo uma questão tola, que não é o caso aqui de vocês, que vai fechar essa prova de conhecimentos técnicos aí com certeza absoluta. De acordo com a estrutura organizacional do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, é possível afirmar corretamente que está formalmente vinculado a qual estrutura governamental? Vinculado, IBGE, vinculado à estrutura do Ministério do Planejamento e do Orçamento. Letra A seria a resposta da primeira afirmativa, não tenha dúvida disso. Correto, galera? Muito bom, letra A. Então, não está no Ministério da Fazenda, nem no Ministério do Desenvolvimento Social, muito menos na Controladoria Geral da União, pior ainda, a Presidência da República. Ele é um órgão, sim, vinculado à administração direta, não esqueça disso, à estrutura do governo federal, mas diretamente vinculado ao Ministério do Planejamento e Orçamento. Show de bola, galera! Sigamos! Questão de número 2, vamos lá! O IBGE atua em diversas frentes essenciais para o mapeamento da realidade brasileira. Associa as frentes de atuação listada com a coluna 1 com as suas respectivas descrições e exemplos com a coluna 2. Na coluna 1 temos censo e demografia. 2. Indicadores econômicos. 3. Pesquisas sociais e de emprego. Vamos lá. Então a brincadeira vai ser essa. Vamos lá, galera. Primeira. Realiza levantamento sobre trabalho, educação e saúde. Olha lá, galera. Se a pesquisa, isso aqui é uma pesquisa, que vai fazer levantamento de dados sobre trabalho, educação e saúde, há de se convir que a gente está falando de uma pesquisa de ordem social, né? Trabalho lembra emprego, educação, saúde, relações sociais. Então, aqui nós teríamos o número 3. Realiza levantamento sobre trabalho, educação, saúde e desigualdade, como, por exemplo, a PNAD contínua, né? Que, na verdade, é um levantamento que é feito num tempo mais curto e mais rápido.
Ok? Então, número 3 aí seria o primeiro item da coluna. Vamos lá. Segunda, realizado a cada década. Opa, o que é realizado a cada década? Não tenha dúvida, são os indicadores econômicos? Não. O que é realizado a cada década são os censos e a demografia, o censo demográfico, né? Então é isso que isso é realizado. É realizado a cada década, traça um perfil de todos os habitantes, então é da demografia, lá. Então a gente tem número 1 aí, 3, 1. Sigamos então. Se é 3, 1, então o próximo só pode ser número 2, né, galera? Olha, número 2. Produz números essenciais para a economia, indicadores econômicos, como taxa de inflação, IPCA, Produto Interno Bruto e assim sucessivamente, os elementos que estão vinculados a esses indicadores de ordem econômica. Show de bola? Então aí a nossa resposta, nós vamos ter na verdade 3, 1 e 2. A letra C seria a resposta dessa nossa questão. Então, letra C, 3, 1 e 2. Perfeito, galera? Muito bom, muito bom. Então, sigamos. Questão de número 3. Analise as afirmativas abaixo a respeito das principais funções desempenhadas pelo IBGE para oferecer uma visão completa e atual do país. Muito bom. O que o IBGE faz para poder, quais são as funções desempenhadas pelo IBGE que permite essa visão mais completa do território brasileiro? Vamos lá. Primeiro, produção, análise, coordenação e consolidação de informações estatísticas e geográficas. Perfeito, né, galera? Então, isso aqui é um conjunto de papéis desempenhados pelo IBGE, desde a produção dos dados, a análise, a coordenação da estrutura e a consolidação desses dados em informações não só estatísticas, mas também geográficas e poderia até colocar cartográficas, mas está subentendido isso aí também. Beleza, então a primeira afirmativa é verdadeira. Sigamos a análise. Segunda, estruturação e implantação de um sistema de informações que também considera elementos de informações ambientais. Perfeitamente correto. Ainda agora a gente viu que o IBGE, inclusive, tem uma reserva ecológica, que é a reserva do Roncador, lá na porção central do território brasileiro, numa área de cerrado, também conhecida como Reserva Ecológica do IBGE. Muito bom! Então, estruturação e implantação de um sistema de informações ambientais também é função do IBGE, também é papel do IBGE. Terceiro, coordenação dos sistemas estatísticos e cartográficos, nacionais, também é função dessa instituição. E por fim aqui, documentação e disseminação dessas informações também é papel institucional do IBGE. Então, tanto a primeira, segunda, terceira e quarta afirmativa, todas elas aqui são papéis do IBGE. A resposta é a letra D, 1, 2, 3 e 4. 1, 2, 3 e 4. Tranquilo, né, gente? Então, ver que essas questões elas não são coisas de outro mundo, mas é preciso que vocês tenham leitura e orientação, é óbvio, para que vocês possam, na verdade, chegar com perfeição e não errar essas questões, tá? Vamos lá, mais uma questão. Assinale a alternativa que apresenta de forma exata e literal, essa é boa, hein? A missão institucional do IBGE. Gente, qual é a missão institucional do IBGE? Lembra que eu disse, olha, só você lembrar, ele tem que revelar a realidade do país em termos de informações. E ele faz isso a partir de um retrato, principalmente de dados estatísticos. Só que ele não se limita a isso, na verdade. Ele precisa, na verdade, fazer com que essas informações possam chegar na sociedade brasileira, dando condições para que essas informações permitam um desenvolvimento cidadão, não é isso? Então, olha lá a lógica. Letra A, garantir a soberania nacional, soberania, autonomia, muito mais vinculada a uma ideia do Ministério da Defesa ou a própria ação direta da Presidência da República, não é isso? Não é esse o papel do IBGE, não é garantir a soberania nacional por meio do mapeamento, muito pelo contrário. Então tá fora a letra A. Letra B, ele retrata o Brasil com informações necessárias? Sim,
conhecimento de sua realidade? Sim. E ao exercício da cidadania, está aqui a missão ipirlítere do IBGE. Retratar o Brasil com informações necessárias ao conhecimento de sua realidade. E isso permite com que haja um pleno exercício da cidadania. Então, a resposta correta seria a letra B de bola, galera. Muito bom! Fala, galera! Professor Petrônio Castro, diretor e professor aqui da Loja do Concurseiro, só para dar o nosso recado. Você precisa fazer uma preparação direcionada para a Banca IBFC. E aqui na Loja do Concurseiro, com certeza, você vai ter essa direção. Aqui, por exemplo, eu sou professor de administração, noções de administração. Eu estou gravando Quebrando a Banca IBFC. Então, lá dentro desses cursos que você adquire, caso tenha noções de administração, você vai ter centenas de questões da banca para você ficar bem direcionado para ela. Então, nós temos cursos aqui para todos os cargos do concurso, do processo seletivo, organizado pelo IBFC, para ACR, ACA, AOR, ACS, ACI, seja qual for o cargo que você vai concorrer. Você tem a melhor preparação aqui na Loja do Concurseiro. Você tem curso em videoaulas, com videoaulas diretas ao ponto, tipo essa que você está assistindo agora, apostilas em PDF e revisão final. Quando faltarem 10 dias para a prova, a gente libera um pacote de revisão para você. Essa revisão também é vendida separadamente, tá? Por R$ 39,00. Mas o ideal é você ter cursos completos, que varia entre R$ 199,00 e R$ 209,00, dependendo do cargo. Então continue agora com esse vídeo incrível aqui no YouTube. E te inscreve aqui no canal, porque a gente tem vários vídeos aqui direcionados para esse processo seletivo do IBGE. Até mais, pessoal! Perceberam, gente, como é que essas questões podem aparecer? Então são questões que não são difíceis, exige que você tenha uma boa leitura, uma boa interpretação e, consequentemente, aqui, né, na Loja do Concurseiro, o que a gente faz é encurtar esse caminho, facilitando, mastigando e te dando já tudo preparado para que você não possa errar nenhuma questão em prova. Show de bola, galera? Então, sigamos! Bom, o censo agropecuário, florestal e equícola. Bora falar um pouco sobre esse censo, né? O que é esse censo? Todo censo é uma pesquisa, né? Um levantamento de dados específicos. Nesse caso aqui tem uma especificidade, já que a gente está falando de um censo agropecuário, né? A gente está falando de atividade vinculada ao setor agrícola, né? E ao mesmo tempo à pecuária. Isso é um levantamento mais específico. E, ao mesmo tempo, as relações vinculadas à estrutura florestal, aos biomas do território brasileiro e também as produções aquícolas, né? Uma questão muito interessante é que toda vez que esse termo agropecuário aparece na cabeça, é muito comum a gente vincular isso com questões de uma logística de um espaço rural, do espaço rural, né? Do espaço agrário. Mas, na verdade, a gente tem que levar em consideração que mesmo nos espaços urbanos, mesmo nos espaços mais urbanos, seja aquela atividade que tem um vínculo de ordem agrícola ou pecuária, ou agropecuária, florestal ou aquícola, ela também vai ser objeto de levantamento de dados desse censo agropecuário, correto? Então, do ponto de vista conceitual, a gente diz que o censo agropecuário, florestal e aquícola é uma pesquisa censitária, que, na verdade, ela revela, a partir de um levantamento de dados estatísticos, que coleta de dados toda a população de um determinado universo que se quer investigar. E essa população aqui, como eu falei para vocês, nesse caso específico, é uma população agropecuária, florestal e aquícola, que é, na verdade, o objeto. Então, agropecuário, no caso desse censo, florestal e aquícola, será investigado o universo de estabelecimentos agropecuários no território brasileiro. Todos aqueles que tiverem um vínculo direto com esse processo produtivo agropecuário, florestal e aquícola, seja no espaço rural, seja no espaço urbano, passa a ser, na verdade, universo para a coleta de dados nesse censo. Ok? Muito bom, galera, muito bom. Então essa é a lógica.
Com as informações obtidas pelo censo, o governo consegue, o que ele quer? Identificar as áreas mais precisam de investimentos, por exemplo, seja na saúde, educação ou em outros setores, propriamente dito. Localizar regiões que necessitam de programas de estímulo ao desenvolvimento econômico, para planejamento e distribuição mais equilibrada dos recursos públicos, por exemplo, né? A gente pega programas específicos de subsídio para agricultores, por exemplo. A agricultura familiar é muito subsidiada, por exemplo, no Brasil, a partir de um programa chamado Pronaf, né? Que ele acaba, na verdade, permitindo com que os produtores possam fazer uso de um recurso emprestado e eles possam lentamente devolver isso ao Estado brasileiro para que ele possa subsidiar as suas ações no setor agropecuário no território brasileiro. É um exemplo claro, né, dessa preocupação, de certa forma, do Estado para poder, na verdade, entender e trazer programas que estimulem e desenvolvam de uma forma mais equilibrada, mais equitativa, né, o desenvolvimento e aplicação desses recursos no território brasileiro, ok? Bom, o Censo Agropecuário, Florestal e Aquícola é a principal e mais completa investigação estatística sobre a estrutura e a produção agropecuária no país, representando importante atribuição do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Correto? Muito bom. Se a gente for observar o conceito em si, eu acho que aqui é uma questão importante para a gente delimitar, na verdade, o que é cada coisa, né? Quando a gente fala, por exemplo, que o Censo Agropecuário ele trabalha com relações de estabelecimentos agropecuários, florestais e aquícolas, né? Que são a base de todos esses estabelecimentos agropecuários que são situados no território nacional. A gente está falando de um conjunto principalmente vinculado ao setor primário da economia, principalmente ao setor primário da economia. Esse tipo de estabelecimento abrange toda a unidade, olha lá, toda unidade de produção ou de exploração dedicada, seja ela total, eu posso ter uma unidade que trabalha integralmente com o setor agropecuário ou apenas uma parte dessa unidade trabalha com o setor agropecuário, né? Então, a gente pode ter, por exemplo, setores que trabalham numa lógica de uma agroindústria. Então, uma parte dela está vinculada a essa lógica agropecuária e outra já vai estar muito mais vinculada a um ramo de ordem industrial, por exemplo, né? Então, a produção, por exemplo, de leiteira, né, ela é uma produção pecuarista, né? Então, a pecuária é leiteira. Mas a gente sabe, por exemplo, que do leite a gente tem vários derivados que é possível. O queijo, a manteiga, o iogurte. Eu estou dando um exemplo que é para você entender que nem sempre o estabelecimento ele está completamente vinculado ao setor agropecuário, né? Ele pode estar vinculado de uma forma parcial apenas, tá? Mas então, voltando aqui no conceito, né? Então, quando a gente fala que o Censo Agropecuário, Florestal e Aquícola diz que vai realizar as suas estatísticas em todos os estabelecimentos agropecuários, quais são esses estabelecimentos agropecuários? São todos os estabelecimentos que são considerados unidades de produção ou de exploração dedicada, seja ele total ou parcialmente, à atividade agropecuária, florestais e aquícolas, ok? Independentemente do tamanho, não importa se é uma propriedade, né, de mais de 100 hectares, né, se é uma grande propriedade, se é um grande latifúndio produtivo, ou se é uma unidade muito pequena de uma agricultura familiar, né, de uma pequena propriedade, isso não vai importar o tamanho, a dimensão, tá? Então o tamanho não vai importar. De sua forma jurídica ou estar na área rural, isso também não importa, a forma jurídica, se é uma empresa ou se é, na verdade, apenas uma atividade familiar, né? Isso não vai importar, ou também, como eu falei, se vai estar numa área rural ou se está numa área urbana. A localização desse estabelecimento também não vai importar. Então, todo estabelecimento agropecuário tem como objetivo, qual é o objetivo, gente? A produção, seja para a venda, comercialização da produção ou para a subsistência, né? Como é o caso,
por exemplo, do produtor familiar, né, que quase sempre ele mira na sua subsistência. Quando há um excedente produtivo, ele acaba até muitas das vezes comercializando, mas não é o principal objetivo dele. Muitas das vezes é o estabelecimento agropecuário ali, ou agrícola, ou agrário, é um estabelecimento muito particular para atender as necessidades apenas da família, por exemplo. Vai ser contabilizado dentro dessa logística, ok? Então, resumidamente, o que a gente tem aqui? O que é um estabelecimento agropecuário? É toda unidade de produção e exploração dedicada total ou parcialmente às atividades agropecuárias, florestais e aquícolas, levando em consideração que independe do tamanho, da forma jurídica, de estar no espaço rural ou urbano. O objetivo deste estabelecimento, na verdade, seja para venda ou seja para subsistência, se ele trabalha na produção desses produtos vinculados ao setor agropecuário, florestal ou aquícola, ele vai ser uma propriedade que vai ser utilizada como base e fundamentação para a pesquisa do IBGE, ok? Será contabilizado. Bom, então vejam só, o que a gente está chamando de agropecuário aqui, gente? Então, agropecuário é tudo aquilo que vai estar vinculado às atividades da agricultura e pecuária. Agricultura, plantação, produção, né? Então, milho, feijão, arroz, mandioca, laranja, cana, café e etc. Então, são culturas agrícolas que são produzidas. Algumas são muito mais peculiares de âmbito de uma agricultura familiar, e outras de uma agricultura comercial, de exportação, como a soja, por exemplo, né? Então, na verdade, não importa qual a especificidade do perfil da atividade produtora, não é? Como a gente já trabalhou aqui. Se é produção agrícola, se é cultivo pelo homem, então é agricultura, correto? E pecuária, Cláudio? Pecuária é a criação de animais, né? Seja a pecuária, a criação de animais bovinos, suínos, equinos, caprinos, ovelhas, ovinos, né? Não importa qual a especificidade do rebanho, ele vai ser levantado aqui dentro da lógica desse dado, ok? Produção vegetal e criação de animais, correto? E, inclusive, também vai ser levantado dentro dessa lógica dados vinculados ao extrativismo, né? Que também vai estar vinculado a uma lógica florestal, por exemplo, ok? Florestal, então agropecuária, vocês já entenderam, agricultura e pecuária. Florestal, vamos lá, relativo às atividades. Pode ser uma floresta cultivada, por exemplo, um cultivo de eucalipto, por exemplo, é muito comum no território brasileiro, né? Sobretudo, são árvores que são ricas em celulose, indústrias miram na fabricação de papel, né? Enfim, outras possibilidades, estou dando apenas um exemplo, né? Pode ser uma floresta produtora, por exemplo, de dendê, né? Vinculada a uma lógica de produção, né? De óleo de palma e óleo de palmista, enfim, não importa. Seja cultivo, produzida pelo homem, plantada, seja manejo disso apenas, né? Ela já existe, ou a exploração das florestas e matas nativas ou plantadas, tá? Bem como extrativismo florestal, correto? Então, passou a ser mata, seja ela produzida pelo homem ou naturalmente existente, ela se enquadra dentro dessa lógica, tá? De floresta cultivada, manejo ou explorada, seja ela matas nativas ou plantadas. Lembrando, também vinculada à atividade ao extrativismo florestal. Por exemplo, a coleta de látex, né, da seringueira, né, um exemplo clássico aí. Apesar de que a gente sabe que hoje os estados que mais produzem, né, látex no Brasil são aqueles que já plantam a seringueira, como é o caso, por exemplo, de São Paulo, não é isso? Muito bom, meu povo! Vamos lá! E a terceira frente é a frente aquícola. Como o próprio nome está dizendo, gente, aquícola. Olha lá, relativo à criação e multiplicação de plantas e animais aonde? Cujo ciclo de vida e as condições naturais se dá de forma total ou parcialmente no meio aquático, correto? No meio aquático. Então, as relações de pesca, né? Seja ela pesca artesanal, seja pesca comercial, né? Seja uma produção vinculado a camarão, enfim, a própria tambaqui que está em alta, né? Tilápia, né? Os seus poços, tudo isso vão ser bases de possibilidades de propriedades que serão levantadas por dados nessa lógica aquícola no território nacional.
Show de bola, meu povo! Espero que vocês estejam compreendendo, não é isso? Muito bom! E aí um dado importante aqui, no caso específico desse censo que vai ocorrer, que é o 12º Censo Agropecuário, Florestal e Aquícola, o Brasil realizou o seu primeiro censo agropecuário, e isso você não pode esquecer, no ano ainda de 1920, antes de Getúlio Vargas. Né? Nós vamos ter aí, antes da própria criação do IBGE enquanto órgão, o censo agropecuário já existia. Na verdade, a gente sabe que historicamente o primeiro censo do território nacional, censo demográfico, né, ele ainda vai estar vinculado lá ao final do século XIX, 1872, quando aconteceu o primeiro censo demográfico. Correto? Ainda na época do Império, só para vocês terem uma ideia. Mas o censo agropecuário, o primeiro, já é na República Velha, né? Então a gente tem aí o ano de 1920. Nós temos o primeiro. Em 1936, olha um dado importante, foi quando foi fundado o IBGE, né? E aí já é no governo Vargas, passou o IBGE a ser responsável pela realização dos censos no país, inclusive o censo agropecuário. E o primeiro censo de 1940, né, realizado pelo IBGE, censo agropecuário vai ser enquadrado dentro dessa lógica, mas de 40, 50, 60 e 70, esses censos eles foram realizados a cada 10 anos. Então, 40, 50, 60 e 70 eram censos decenais, correto? De 10 em 10 anos. A partir de então, passaram a acontecer os censos quinquenais, de 5 em 5 anos. 1975, 1980 e 1985. Ok? Bom, em 1990 nós não foi possível a sua execução e somente no ano de 1996 aconteceu, na verdade, o censo, o último censo, a gente poderia dizer assim, do século XX. De 1996 foi o último censo do século XX. Já no atual século, no século XXI, né, nós tivemos aí a realização do censo de 2007, a realização do censo de 2017, aí já dá para perceber aqui um intervalo decenal, mais uma vez, né? E agora a gente vai ter esse censo de 2027, que vai ter como ano base o ano de 2026, né? Então essa é a lógica, trabalhando com dados do ano anterior. Então, basicamente mantendo essa lógica de 10 em 10 anos, no caso do 12º Censo Agropecuário. Então, se perguntar aí a frequência temporal, a gente tem que lembrar que o último foi o de 2017 e o próximo, que é o de 2027, com base nos dados do censo, um levantamento de dados com data base de 2026. Beleza, galera? Muito bom, muito bom. Perfeito? Bom, ao longo das décadas, o censo agropecuário permitiu acompanhar as transformações ocorridas nas atividades agropecuárias, né? Com as alterações dos sistemas produtivos. Isso evoluiu, a própria tecnologia evoluiu e muito hoje, né? É possível fazer toda uma cadeia de rastreabilidade, por exemplo, com o código de barra de uma carne no supermercado, você entender qual era a matriz desse animal, quais foram as injeções que eles tomaram, né? Os medicamentos, que tipo de trato, de cuidado, até porque há uma exigência muito forte do mercado internacional dentro desse contexto. Então, tu tem uma série de condições que evoluíram tecnicamente e tecnologicamente também, e o setor agropecuário no território brasileiro é um bom exemplo desse processo de evolução, né? A gente sabe muito bem. E essas evoluções, elas não aconteceram apenas na lógica da mercadoria, as alterações também foram nos sistemas produtivos, né? Na forma de como se produzir, há uma racionalidade produtiva cada vez mais intensa no território, e isso vai impactar diretamente na própria ocupação do território. A gente tem aumentado cada vez mais a produtividade, o Brasil tem batido recorde em cima de recorde no setor agropecuário, nós sabemos disso. A expansão agrícola é uma das grandes forças econômicas do país, né? São características dos produtores, e isso também é um elemento que a gente vai levantar. A mecanização também tem se intensificado,
e isso também vai intensificar questões para que o Estado brasileiro tome mais cuidado com essas relações de ordem fundiária no próprio território. Os levantamentos da estrutura fundiária do território brasileiro também é um elemento importante. Como eu falei também, dados de produtividade e demais aspectos da produção brasileira de alimentos. Então tudo isso acaba, na verdade, a gente observa que é um conjunto de transformações que foram acontecendo e que impactaram as atividades agropecuárias nesse território, ok? Bom, além da ampliação do escopo de levantamentos importantes, mudanças metodológicas, tecnológicas, introduziram o aperfeiçoamento de forma de coletar as informações, agregando melhoria na qualidade de dados e agilidade na divulgação dos seus resultados. Então, a gente observa, na verdade, os licenciadores utilizando tecnologia de dispositivos móveis, né? Aqueles Palmer Tops, né? E isso mostra, por exemplo, uma realidade interessante, porque você levanta os dados, já consegue mandar diretamente esses dados para a base do IBGE, sem precisar, como era antigamente, aquele monte de papel, né? Dava uma chuva, alguma coisa acontecia, se perdia no caminho, poderia correr um risco, né, de perder maior do que na atualidade. Então, essa evolução que a gente observa no campo, a gente também observa na própria forma de ação do próprio IBGE. Né? O IBGE, como eu falei para vocês, é uma instituição que já completou aí seus 90 anos, né, de existência, está caminhando aí, na verdade, para ser uma instituição centenária e tem acompanhado tecnologicamente e metodologicamente essas formas de evolução e levantamento de dados no território. E esse censo agropecuário, né, esse 12º, ele não é diferente. Beleza, meu povo? Muito bom! O censo agropecuário, florestal e aquícola, realiza sua coleta com dados a partir de uso de dispositivos digitais, como, por exemplo, dispositivos móveis de coleta, também denominados de DME6, com mapas digitais e imagens de satélite para auxiliar o percurso do recenseador à localização da unidade de interesse, né? Dá para você ter uma noção geográfica a partir dessa dimensão de base técnica de quantos minutos você vai levar de uma propriedade A à propriedade B, né? Qual é a distância, né? Então tem todos aqueles cálculos de escalas que são possíveis de serem realizados e vão aparecer na tua prova, né? E você, como um bom concurseiro, né, vinculado aí à nossa loja do concurseiro, não vai perder, na verdade, essas explicações, né? Bom, mapas digitais, imagens de satélite para auxiliar o percurso do recenseador até a localização das unidades de interesse. A unidade de investigação do último censo agropecuário realizado em 2017 compreendeu toda a unidade de produção dedicada, total ou parcialmente, à exploração agropecuária, florestal e aquícola, independentemente, como eu falei, do seu tamanho. Questionário eletrônico foi preenchido para cada um dos mais de 5 milhões, galera, 5 milhões de estabelecimentos agropecuários que foram visitados no censo de 2017, estruturado de modo a permitir maior detalhamento para questões referentes aos efetivos e à produção, ao território, aos produtores e à própria produção realizada por esses produtores. Correto? Muito bacana isso. O objetivo do censo agropecuário, florestal e aquícola, Cláudio, objetivo: levantar informações sobre todos os estabelecimentos agropecuários situados no território nacional. Esse é o objetivo, tá? O objetivo desse censo é isso, é que o IBGE possa levantar todas as informações possíveis sobre todos os estabelecimentos agropecuários situados no território nacional, tá? Não vai cair em pegadinha besta internacional, coisa tola, ou regional, não, é nacional, tá? A coleta será realizada em 2027, como eu falei para vocês, né? Tendo como referência o ano base de 2026. Com isso, busca-se conhecer a estrutura dinâmica, o tipo de produção da atividade agropecuária, né? Bem como quais são as ações decorrentes dessa atividade sobre o meio ambiente, se ela está impactando ou não, né? Sobre toda essa discussão de sustentabilidade, também é uma preocupação do IBGE nessa lógica desse censo aí, ok? Dentre os objetivos, espera-se produzir informações atualizadas, galera. Informações atualizadas, né?
sobre produção agropecuária, florestal e aquícola no Brasil, possibilitando a identificação das transformações que aconteceram ao longo do tempo, né? De 2017 para cá, muita coisa mudou, né? Em meio à comparação com os censos agropecuários anteriores, como eu disse para vocês. Além disso, também o objetivo desse censo oferecer informações estratificadas segundo diferentes tipologias presentes no universo agropecuário, seja na agricultura familiar, seja no produtor de porte médio, na agricultura patronal, na agricultura comercial, seja na pecuária realizada ou agricultura realizada pelos povos indígenas tradicionais, quilombolas, comunidades, etc. Então, um pouco disso é conhecer o território brasileiro que tem sido produzido a partir dessa base, atualizar esses dados, é um pouco desse caminho aí da lógica do IBGE. Então, dentre esses objetivos, espera-se o que o IBGE quer a partir de tudo isso? Produzir edições digitais apresentando esses resultados de pesquisa segundo análise e tabulações diversas, referidas dos municípios, as unidades de federações, as grandes regiões, sobre cerca de 5,1 milhão de estabelecimentos agropecuários que atuam nos segmentos da agricultura, da aquicultura e da pecuária no território, na avicultura, na criação de abelha, né? Na apicultura, na sericultura, na extração vegetal, na silvicultura, enfim, todas, né? Independentemente do ramo, que estão vinculados a esse setor agropecuário, aquícola e florestal. Muito bom? Bom, qual é a concepção disso, gente? Então, basicamente, a concepção dessa relação, na verdade, é trabalhar uma relação de aprimoramento desses dados, levantar esses dados, mas dentro de uma lógica que, inclusive, caminha numa estrutura estatística de ordem internacional, porque a gente sabe muito bem que a própria ONU tem o seu braço, a gente poderia dizer que se preocupa com essas questões alimentícia, né, o combate da fome e tudo mais, que é a FAO, né? A gente sabe muito bem que a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura tem, né, uma dimensão que inclusive inclui a dimensão de sustentabilidade dentro dessa lógica também. Então tudo isso é uma concepção. Qual é a concepção? Levar em conta as recomendações estratégicas globais para o aprimoramento das estatísticas agropecuárias e Programa Mundial de Censos Agropecuários, que não é uma coisa que o IBGE tirou da cabeça dele, né? Apenas, na verdade, ele segue um padrão, e é um padrão que leva em consideração toda uma estrutura, inclusive de caráter global, e que no caso específico a gente tem um órgão que é a FAO, que é exatamente a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura, que é o braço da ONU, beleza? É um braço da ONU. Perfeito? Muito bom, gente. E qual é a abrangência aí para a gente poder finalizar essa lógica do conteúdo que eu vim trabalhar aqui com vocês? Bom, a abrangência dos resultados são referidos ao nível dos municípios e permite agregações, análise de diferentes recortes territoriais. Então, pode ser em unidades de conservação, pode ser em áreas de terra indígena, pode ser em territórios quilombolas, né, oficialmente delimitados, pode ser um bioma, ou em projetos de assentamento, né? Então a gente consegue observar que o documento que traz como referência, ele amplia as possibilidades de inserção da presença do IBGE fazendo o levantamento desses dados, né? Muito bom! Cláudio, como isso pode estar presente em prova? Vamos lá. Mais algumas questõezinhas para a gente fechar essa nossa primeira conversa aqui. Eu tenho certeza que você está anotando as informações mais precisas e necessárias para que a gente possa, na verdade, fazer essa relação. Vamos lá. O Censo Agropecuário, Florestal e Aquícola constitui a principal e mais completa investigação estatística sobre a estrutura e a produção do setor no país. De acordo com o texto, assinale a alternativa que define corretamente as características do universo de investigação desse censo. Vamos lá então. Esse censo tem como universo da sua característica realizar um levantamento por amostragem focando exclusivamente nos grandes latifúndios? Não, o tamanho, a dimensão não é uma preocupação. Seja o grande, seja o pequeno, setor agropecuário é base para essa relação de produção. O que ele então está fora? Letra A. O que ele investiga? Letra B. Investiga o universo de estabelecimentos. Universo, o todo. Universo.
dos estabelecimentos agropecuários situados no território nacional, muito bom, independentemente do seu tamanho, da sua forma jurídica, né? Se está no espaço urbano, se está no espaço rural, isso pouco importa. Está aqui a resposta da questão, letra B seria então a resposta dessa questão, galera. Letra B, vamos lá, letra B seria a resposta da quinta questão. Muito bom! Sexta questão, galera. Vamos lá. Para a correta execução das pesquisas do IBGE, é fundamental a compreensão exata dos conceitos que delimitam o campo de estudo. Associe as atividades listadas na coluna 1 com as suas respectivas definições conceituais descritas na coluna 2. Beleza. Então, vamos lá. 1. Agropecuário. 2. Florestal. 3. Aquícola. Vamos lá. Relativo à criação e multiplicação de plantas e animais. Se é criação e multiplicação de plantas e animais, cujo ciclo de vida e condições naturais se dá total ou parcialmente no meio aquático, opa, matou a parada. Se é no meio aquático, é aquícola. Então, Cláudio, número 3 aqui, né? Número 3 seria, na verdade, essa primeira possibilidade de associação. Número 3. Vamos lá, então, Cláudio. Continua. Relativo às atividades de agricultura e pecuária. Se é agricultura e pecuária, agropecuário. Ou seja, produção vegetal e criação de animais. Logo, número 1. Então, 3 e 1. Aí já matei, né, Cláudio? Se é 3 e 1, sobrou 2 aqui. Letra B seria a resposta. E o que é o 2, Cláudio? Florestal. Relativo às atividades de cultivo, manejo ou exploração de floresta, matas nativas, plantadas, bem como todo extrativismo florestal. Beleza, meu povo? Muito fácil isso daí. Letra B, 3, 1 e 2 é a resposta dessa afirmativa. Correto? Muito bom. Vamos lá, sigamos. Questão de número 7. Questão de número 7. Vamos lá. A evolução histórica do censo agropecuário no Brasil reflete alterações em sua periodicidade e adaptações decorrentes de conjunturas específicas. Que conjunturas são essas, Cláudio? Vamos ver. Com base no texto, analise as afirmativas abaixo a respeito do cronograma dessas atividades e operações. Muito bem, vamos lá. Primeira afirmativa. O Brasil realizou seu primeiro censo agropecuário no ano de 1920. Perfeitamente correto. De 40 a 70, os censos agropecuários foram realizados de 10 em 10 anos. Lembra que eu falei? O de 40, o de 50, o de 60, o de 70, de 10 em 10 anos. Beleza? E a partir de então passaram a ocorrer a cada 5 anos. Passaram a ser quinquenais. 75, 80 e 85. E aí a gente vai lembrar que isso é verdade. Em 90 nós não tivemos, né? Em 1990, nem em 91. No século XXI, a gente teve 2, que foi de 2007 e 2017. Vamos lá, século XXI foram realizados 2 censos agropecuários, até o momento, ocorridos no ano de 2007 e 2017. Perfeitamente correta a resposta. Então, 1, 2 e 3. Tem mais algum item? Bora ver se tem mais algum aqui. 1, 2 e 3 estão corretos. Não, então todas as afirmativas são corretas. A resposta aí seria a letra D, galera. Letra D, muito bom. Vamos lá, sigamos. Em consonância com as diretrizes de planejamento, os resultados do censo agropecuário, florestal e aquícola são referidos ao nível dos municípios. Além disso, o desenho da pesquisa permite agregações e análise de diferentes recortes territoriais. Verdade, né? Assinale a alternativa que não apresenta um recorte, melhor dizendo, territorial, expressamente mencionado no documento texto, né, de agregação dos resultados, que não está referido no documento, uma forma de recorte territorial não referido no documento, que é base para você estudar e ser aprovado aí sobre conhecimentos técnicos do IBGE nesse 12º censo agropecuário. Vamos lá. Letra A. Terras indígenas? Sim, terras indígenas são mencionadas. Projetos de assentamento também são áreas mencionadas. Territórios quilombolas oficialmente delimitados também são mencionados.
Zona de processamento de exportação? Não, papai. Isso aqui não se enquadra dentro da delimitação territorial recorte feito pelo IBGE nesse 12º Censo Agropecuário. Como ele quer, aqui não faz parte, a resposta é a letra D. Logo, a letra E, unidade de conservação, também está presente dentro do documento. Letra D seria a resposta que não está presente neste documento. Vamos lá. Questão de número 9. O Censo Agropecuário, Florestal e Aquícola do IBGE é planejado para mapear com precisão a estrutura produtiva do país. De fato, a relação, a abrangência do território e ao local de ocorrência das atividades investigadas por essa operação assinale a alternativa correta. Então vamos lá. Letra A. O Censo Agropecuário. Vamos lá. O Censo Agropecuário investiga os estabelecimentos produtores, independentemente de estarem localizados em área rural ou em área urbana? Sim, né? O Censo Agropecuário investiga estabelecimentos produtores, independentemente deles estarem numa área rural ou numa área urbana. Está aqui. Aqui é a resposta correta, letra A. A resposta correta dessa afirmativa de número 9. Letra B, só para desencargo de consciência, vamos lá, rapidamente. As atividades de piscicultura ou cultivo de hortaliça realizadas em quintais ou áreas urbanas são totalmente desconsideradas? Não, elas são consideradas, porque elas, apesar de estarem na área urbana, elas são atividades vinculadas a um setor, né, base da agropecuária, da relação desse 12º censo. Então, a letra B não pode, a letra A seria a resposta. Letra C, um erro, vamos ver. A coleta de dados limita-se estritamente a perímetros rurais? Não. Os urbanos também entram, está fora. Letra D, estabelecimentos agrícolas situados em áreas litorâneas urbanas são integrados a um censo comercial? Não. Ele entra dentro do censo agropecuário, não é separado. E letra E, a investigação em áreas urbanas restringe-se apenas às grandes indústrias de processamento de carne? Não. Lembra que áreas urbanas, área rural, pequena, grande, não importa. É agropecuário, florestal e aquícola, é base para a exploração de dados desse censo. Então está fora a letra E. Ok, meu povo? E a última questão que eu separei aqui para a gente trabalhar, vamos lá, diz assim: para fins de coleta de dados no Censo Agropecuário, Florestal e Aquícola, o IBGE adota um conceito específico para as pessoas que gerenciam o estabelecimento. As pessoas que gerenciam esses estabelecimentos. Está lá no documento, hein? Assinale a alternativa que define corretamente quem é a figura desse produtor. Bora ver. Quem é esse produtor? Letra A. É obrigatoriamente o proprietário legal das terras? É o dono de tudo aquilo ali? Podendo ser desconsiderado se ele é inquilino, parceiro ou meio? É errado, não é? O que tem, na verdade, ser considerado é exatamente quem está executando esse processo, quem é o responsável oficial por essa produção, independentemente se ele é dono ou não, se ele é proprietário legal ou não. Ele pode muito bem ser exatamente um inquilino, tá arrendando, ou ele pode ser um parceiro dividindo a produção, né? Ou até a metade, um meeiro, né? Enfim. Então, está fora a letra A. Letra B. É uma pessoa física ou jurídica? Perfeito. É uma pessoa física ou jurídica, independentemente de qualquer coisa. É o responsável pela exploração do estabelecimento. Isso. E ele, então, vai o quê? Assumir o risco e toma as decisões técnicas e econômicas. Perfeito. É esse o cara que a gente está chamando exatamente aí dentro desse censo, do documento, né? Está classificando como figura de produtor. O produtor é uma pessoa física ou jurídica que é responsável pela exploração do estabelecimento. E óbvio que ele vai ter que assumir todo o risco e toma as decisões, ele toma essas decisões técnicas e econômicas sobre esse estabelecimento. Não tenham dúvida, letra B é a nossa resposta da questão. Correto, meu povo? Muito bom! Então, gente, olha, muito obrigado, né? Hoje eu vim aqui só para mostrar para vocês que aqui na loja do concurseiro a gente tem a melhor preparação para que você possa realmente chegar e atingir o seu objetivo, que é ser aprovado nesse processo seletivo. Nós sabemos que é um processo temporário, mas com certeza absoluta é um grande degrau para que você possa escalar para atingir outros objetivos futuros
criando esse ritmo de estudar com quem realmente prepara e aprova, mas nesse nosso Brasil é a nossa loja do concurseiro. Beleza, galera? Obrigado e até a próxima. Tchau!